Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui trazer para vocês uma aula básica sobre o que é a sociologia. A sociologia é igual à filosofia? Não. Ela é igual ao serviço social? Não. O que é a sociologia em si? Para a gente pensar o que é a sociologia, a gente precisa entender por que a gente precisou que a sociologia existisse na sociedade. Então a gente tem que partir de um ponto que é antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a gente tinha um método de trabalho muito rudimentar, as coisas eram lentas, elas demoravam para acontecer. E depois da Revolução Industrial, as coisas passaram a acontecer com uma velocidade muito intensa. Então, a sociedade já não era mais a mesma, o trabalho já não era mais o mesmo e as relações entre as pessoas também não eram mais as mesmas. Então é isso que a gente precisa entender. Até o momento pré-revolução industrial, a gente ainda não tinha conhecimento científico. A gente tinha dois tipos de conhecimento: conhecimento religioso e conhecimento filosófico. E esses dois conhecimentos, o religioso, como o próprio nome já diz, ele está atrelado à religião, às regras da religião, ao conhecimento bíblico, se cristão, o conhecimento de uma religião específica mesmo. E o conhecimento filosófico, ele estava voltado para o questionamento, mas não necessariamente para a ciência. E a partir da Revolução Industrial, então se viu uma necessidade de estudar as coisas a partir da ciência. Mas o que é a ciência? A ciência, ela se propõe a ter métodos de pesquisar e entender determinadas coisas, assim como a biologia. Por exemplo, se você quer enxergar as células de uma folha, você vai colocar essa folha no microscópio e você vai conseguir enxergar com mais detalhes o que essas células estão querendo dizer. A estrutura dessa folha vai poder ser vista no microscópio. E é isso que a ciência pretende, entender melhor as coisas mais profundamente e utilizar métodos para entender essas coisas mais profundamente. Então, a sociologia veio com Augusto Comte, primeiramente, mas ele ainda não tinha chamado a sociologia propriamente de sociologia, ele chamou de filosofia positiva. E a filosofia positiva era uma filosofia que era embasada no conhecimento científico. E o conhecimento científico, ele foi importante para vir, depois do Augusto Comte, o Émile Durkheim. Esse sim a gente pode chamar de pai da sociologia, numa época pós-iluminismo. E o Émile Durkheim, ele propôs que existisse realmente uma ciência que estude especificamente os fatos sociais. Mas o fato social ainda é assunto para outra aula. O que a gente tem que entender aqui é que depois que veio o conhecimento científico, para entender a sociedade, a gente não pode mais se basear no senso comum. E o que é o senso comum? Senso comum é geralmente aquelas coisas que nós ouvimos que elas não são questionadas sobre a sociedade. Por exemplo, não trabalha quem não quer, ou só não trabalha quem não quer. E a gente sabe que isso vem do senso comum, porque a gente está partindo de um pressuposto que todas as sociedades possuem empregos para todas as pessoas. Mas o senso comum, ele é diferente do senso crítico, que a sociologia vai se basear diretamente no senso crítico. O senso crítico, ele vai observar por que a sociedade não tem empregos para todas as pessoas? Por que a afirmação de que as pessoas não trabalham porque elas não querem é falsa? Por que por que determinadas pessoas trabalham em determinados empregos? Então, são essas questões que a sociologia vai trazer para a gente. Dessa maneira, a gente pode estudar o trabalho, a gente pode estudar as culturas, a gente pode estudar a escola como estrutura, a gente pode estudar, inclusive, as nossas relações sociais.
como casamento, amizade, socialização, até a maneira como a gente se relaciona na internet, por exemplo. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a sociologia é basicamente a ciência que estuda a sociedade e que ela possui métodos. E métodos são importantes para que a gente conheça o que está ao nosso redor sem se basear no senso comum. Então é basicamente isso, pessoal. Se você gostou, dá um like e se inscreve aqui no canal que ainda vamos ter mais muitos vídeos.